Olá, eu sou a Juliana Birk e às vezes o que a gente precisa é entender como a energia do eclipse vai reverberar na nossa vida. O conteúdo deste vídeo aborda a astrologia como uma ferramenta simbólica de autoconhecimento. Não se trata de uma prática psicológica, nem substitui acompanhamento com profissional da saúde mental. Em caso de persistência das dúvidas sobre os astros, um astrólogo deverá ser consultado. Bom, então para começar, o eclipse ele vai acontecer dia 21 de setembro, no caso hoje, com início às 2h29 no horário de Brasília. Ele é um eclipse solar parcial, ou seja, ele não vai ser visível em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, só aí em alguns países que eu vou deixar aqui no vídeo. E vamos entender um pouquinho aí a energia desse eclipse. Ele acontece no signo de Virgem, e Virgem vai trazer o quê? Temas relacionados à saúde, serviço, rotina, dia a dia. E esse eclipse ele acontece em um eixo, que é Virgem e Peixes. Peixes é o 12º signo do zodíaco e Virgem é o 6º signo. Então, os eclipses nesse eixo se iniciaram em setembro de 2024 e vão até fevereiro de 2027. E o que significa tudo isso? Qual é a energia que esse eixo traz? Peixes é um signo que vai estar relacionado à imaterialidade, à espiritualidade, a medos, expectativas, ilusões, sonhos. E Virgem vai trazer um lado material, real, racional, de disciplina, de realmente colocar a mão na massa, né? Qual é o seu servir aí para o mundo. E quando a gente junta esses eixos, representa muito qual é o seu serviço para o mundo relacionado aí ao que a sua alma deseja. O que você sonha que você precisa materializar. Então, se você se sentiu aí um pouco cansado nesses últimos 15 dias e não entendeu muito bem o porquê, um esgotamento mental, ou um cansaço físico mesmo, foi aí um eclipse que aconteceu dia 7 de setembro, lunar, no signo de Peixes, que reverberou aí toda essa sensação, às vezes, de esgotamento. E agora a gente vai vir para um eclipse solar, que vai trazer luz, que vai trazer aí uma necessidade de realmente iluminar alguma coisa da nossa vida. Então, quando a gente pega o eclipse que vai acontecer no signo de Virgem e vê o grau que vai acontecer, que vai ser o 29, a gente entende que esse grau ele é um grau crítico. Ele tá aí no penúltimo grau do signo de Virgem, que vai pedir pra gente realmente encarar os nossos problemas, olhar para eles e dar um fim nisso. Ciclos vão precisar se encerrar para novas coisas virem, para novos inícios virem. Então vai ser mais ou menos aí essa energia que vai estar acontecendo em relação ao eclipse desse domingo. Além disso, a gente tem aí a segunda lua consecutiva no signo de Virgem. Então, a gente teve a nossa última lua nova no signo de Virgem e agora a gente vai ter mais uma. Isso representa muito um plantar relacionado ao que a gente quer para o nosso serviço, no nosso trabalho, na nossa rotina, na nossa saúde, no nosso dia a dia. E a gente pega também outros aspectos que estão acontecendo aí no céu na hora do eclipse. A gente tem Netuno e Saturno retrógrados. O que significa isso? Saturno é o planeta que vai trazer aí a questão da responsabilidade, da disciplina, é o senhor do tempo, da razão. E Netuno vai trazer o quê? Os véus das ilusões, vai trazer sonhos, vai trazer prisões internas, externa, espiritualidade. E esses dois planetas vão estar fazendo uma oposição ao Sol e à Lua. O que significa isso? Literalmente, eles estão em signos opostos e aí eles fazem um grau de 180, né? Então realmente forma uma reta. E qual é a reverberação disso tudo? Vai trazer aí questões relacionadas, quando a gente pega Saturno, de entender que talvez precisamos colocar limites em situações, ou que não adianta ficar só sonhando e não planejar, não colocar as coisas no papel, não começar a executar. Tem que ter um planejamento. Você quer chegar naquele lugar, você vai ter que realmente executar. Você vai ter que planejar, você vai ter que se esforçar. Então, Saturno retrógrado em Peixes vai estar trazendo muito essa energia aí, fazendo essa oposição. E quando a gente pega Netuno vai trazer que por mais que a gente pense, que a gente tenha expectativas, que a gente tenha aí sonhos, a gente precisa materializar eles.
E um outro chamado também para o que você materializa tem que, de alguma forma, estar relacionado com o que a sua alma veio fazer aqui, com o que a sua alma deseja. Sabe aquela sensação do que a gente sente dentro da gente e que aquilo reverbera de alguma forma que a gente não sabe explicar? Se você não tá sentindo isso, por exemplo, no seu serviço, ou no seu dia a dia, na sua rotina, vai ser um grito para você olhar para isso e realmente colocar em prática o que você veio fazer aqui. Então, esses dois planetas vão estar aí influenciando também nesse eclipse, porque eles estão fazendo essa oposição. E a oposição, ela vai pedir um equilíbrio. Então, entre o material e o imaterial, o real e a ilusão, a expectativa, os sonhos, um equilíbrio. Não adianta nada a gente fazer sem um propósito, sem um sonho, e não adianta nada a gente ter um sonho e não materializar. Então vai ser aí mais ou menos essa energia relacionada a esses dois planetas. E a gente também tem um outro aspecto, que é uma pipa, é quando acontece um sextil com um trígono. E o que significa isso? Um trígono é quando a gente forma um triângulo aí de 60 graus e um sextil é quando a gente forma um triângulo de 120 graus e quando eles estão juntos, né, opostos, vocês estão vendo aqui na imagem, forma uma pipa. É literalmente a imagem de uma pipa. E o que vai representar isso? É um aspecto muito benéfico para realmente fazer mudanças e olhar para as situações que precisam ter um rumo diferente, transformar, quebrar aquele padrão e ir para outro patamar. Então vai estar aí ajudando nessa energia de eclipse. E agora o que todo mundo quer saber, como esse eclipse vai influenciar na minha vida? Bom, primeiro a gente precisa entender a energia geral aí que vai estar acontecendo. E agora a gente vai para o mapa natal de cada pessoa. Como que você enxerga como esse eclipse vai estar reverberando no seu mapa natal? Você vai pegar o seu mapa natal, a roda mesmo, e vai ver aonde fica o signo de Virgem. Virgem vai estar em alguma casa do seu mapa, temos 12 casas astrológicas. E a gente vai pegar o grau 29. Então você vai olhar esse grau 29, ver em qual casa está. E aí vai ser onde vai estar mais forte essa energia. Quem tem Virgem na casa 1 vai estar reverberando no seu eu pessoal. Então, como eu coloco metas mais realistas com o que eu estou buscando, com os meus desejos, vai tratar também questões às vezes estéticas. Então, às vezes eu sinto que eu queria fazer uma mudança, só que eu nunca tive coragem e agora eu vou ter. Ou uma sensação de querer mudar o visual, querer fazer alguma coisa, por exemplo, no cabelo, fazer uma nova tatuagem. Então, o estético, né, a parte do corpo e também o seu eu pessoal vai estar muito forte aí nesse eclipse. E lembrando aí que o eclipse dura 6 meses, então você vai estar sentindo essa energia sendo reverberada. Então, Áries, ou melhor, casa 1, vai pegar aí essa parte do eu pessoal, né, do ego. E também vale ressaltar que, como é no eixo Virgem e Peixes, por mais que esse eclipse seja em Virgem, pode ser que às vezes você tinha medos ou receios de fazer coisas, ou por crenças limitantes, ou pela ancestralidade, enfim. E agora é o momento de você olhar, ser prático e falar, é isso, eu vou fazer isso. Quando a gente vai para casa 2, quem tem Virgem na casa 2 vai falar do quê? De dinheiro, valores, matéria. Então, tanto valores materiais, quanto também valores pessoais, nossas crenças, nossos valores realmente aí, do que a gente acredita, do que a gente acha do mundo. Então, vai ser um momento muito benéfico para você olhar para a sua vida financeira, organizar, colocar aí, às vezes, eu tô gastando com uma coisa que não faz sentido mais, ou não, eu quero atingir uma meta, eu quero viajar, eu quero guardar dinheiro para comprar um carro, então eu tô organizando aqui meu dinheiro para conseguir materializar aquilo. Então vai ser um ótimo momento aí de planejamento financeiro. E às vezes, talvez até coisas que você não enxergava na sua vida financeira vão estar sendo iluminadas, tá? Porque o eclipse solar, ele vai ter essa vibe de realmente dar um alerta ou jogar uma luz no que precisa ser visto. Se você tem Virgem na casa 3, a
casa 3 ela vai falar do quê? De comunicação, viagens curtas, irmãos, parentes próximos, negócios, vendas. Então, o Virgem vai ajudar você, às vezes você quer vender alguma coisa, ou se você tem uma relação, às vezes, não muito boa com o seu irmão ou com parentes, você vai tratar de uma forma um pouco mais racional, mais prática. Precisa entender que tem que ter uma harmonia entre essas relações. Em viagens curtas, por exemplo, você pode ter vontade de viajar para ter mais contato com a natureza, ou você vai viajar a trabalho, a serviço, então vai estar aí reverberando se você tem Virgem na casa 3. Se você tem Virgem na casa 4, a casa 4 fala do quê? De família, relação com a sua mãe, pode trazer até algumas coisas da sua infância. Então vai ser um momento de você olhar como está a relação com a sua família. Às vezes tem questões que não são tão legais ou que te prejudicam realmente, às vezes até a parte da saúde física, mental. Então olhar para isso, como você pode ser mais prático, melhorar isso, curar. Então vai vir um foco muito grande nessa relação com a família e também no serviço. Então às vezes a sua família não aceita o seu trabalho, ou às vezes você começa a trabalhar com a sua família. Pode ser que aconteça alguma coisa assim. Então olhe aí para esses aspectos e Virgem vai trazer essa questão mais prática e de alguma forma querer curar, melhorar, romper aí às vezes paradigmas. Aí a gente vai pra casa 5. A casa 5 fala de filhos, criatividades, hobbies, lazer. E Virgem é o quê? É prático, é real. Então, talvez a sua criatividade, ela fique um pouco mais prática mesmo. Às vezes você fica pensando muito, querendo fazer isso, fazer aquilo, querendo criar, e às vezes você não consegue botar em prática. A Virgem vai trazer essa energia pra você realmente executar. Você tem criatividade? Tem. Então, o que você precisa fazer? Precisa ter uma rotina, uma disciplina, um cronograma para colocar as coisas em práticas e poder aí executar o que você veio criar aqui. Se você também, por exemplo, tá acostumado a, fazer algum esporte, Virgem vai trazer mais dedicação, mais disciplina, olhar aí para questões, às vezes, da sua saúde, que você pode juntar uma coisa que você gosta de fazer, uma diversão, com algo para sua saúde. Então, por exemplo, uma dança. Em relação aos filhos, trazer aí também um olhar, às vezes, de como está o seu dia a dia com seus filhos, como está reverberando na relação de vocês. Às vezes até a saúde dos seus filhos precisa ser olhada de uma forma diferente, pode ser até de pets. Quando a gente pega a parte de prazer, às vezes você gostava muito de sair, ir pra festa, voltava de madrugada, e agora você tá começando a olhar que, nossa, não, eu quero prezar minha saúde, eu quero prezar minha rotina, meu dia a dia. Então talvez essas mudanças aí você já tá sentindo, mas agora nesse eclipse vai ser um pouco mais forte. Se você tem Virgem na casa 6, casa 6 é a casa de Virgem. Então vai ser assim, em domicílio, e vai estar falando totalmente sobre o seu serviço, sobre a sua rotina, sobre o seu dia a dia, sobre a sua saúde e como você pode ou deve fazer o que você veio fazer aqui. Então, não é um eclipse que vai falar apenas sobre o material, mas ele vai pedir para você estar servindo com algo que a sua alma deseja, ou melhor, que a sua alma almeja, precisa estar relacionado. Se você está num trabalho que você não está feliz, isso vai estar gritando dentro de você. Se você está fazendo um projeto que não tem nada a ver com o que você acredita, isso vai estar gritando dentro de você. Se você talvez tenha algum vício, algum hábito que você também não goste, isso também vai estar gritando dentro de você. Então, Virgem, na casa 6, vai pedir aí todo esse olhar que o eclipse já está trazendo. E quem é virginiano, ou tem o Sol na casa 6, ou tem um ascendente em Virgem, ou tem algum planeta aí, Mercúrio, Lua, Vênus, vai estar aí sentindo um pouco mais forte. Agora, se você tem Virgem na casa 7, isso vai estar representando o quê? A relação entre parcerias, relacionamento amoroso, sociedade. Então, por exemplo, como tá aí a saúde do relacionamento com seu parceiro, com sua parceira? Como vocês estão planejando concretizar as coisas que vocês querem juntos, materializar? Como tá o dia a dia de vocês, a rotina de vocês? Tá aquela coisa enfadonha ou tá aquela coisa de vamos sonhar e vamos materializar e vamos conquistar? Então, a parte do relacionamento amoroso
vai estar pegando aí muito forte e a parte da sociedade também vai estar pegando muito forte. Se você tem uma empresa com alguém, se você tem algum tipo de sociedade, às vezes até no trabalho, uma parceria, isso também vai estar em jogo. Então, trazer metas mais claras ou alguma coisa aí dentro da saúde da empresa, da sociedade precisa melhorar. Relações também, hábitos, como que tá esse dia a dia, como que tá essa rotina, vão ser assuntos que vão estar aí reverberando e vão estar em pauta nesses próximos 6 meses. Agora, se você tem Virgem na casa 8, a casa 8 fala de sexualidade, intimidade, vulnerabilidade, ela vai falar de recursos compartilhados, tanto dinheiro do casal quanto dinheiro da sociedade. Então, se você tem aí Virgem no seu mapa, nessa parte aí da casa 8, vai trazer assuntos relacionados a, por exemplo, como tá a relação entre vocês na intimidade, na vulnerabilidade. Precisa melhorar alguma coisa? Precisa, às vezes, dar um olhar aí para essa rotina entre vocês, mas de uma forma mais íntima. Se você tem aí um recurso compartilhado, dinheiro compartilhado, tá bom, vamos planejar, vamos melhorar, vamos fazer um investimento, vamos movimentar esse dinheiro, mas tudo com segurança, com cautela para atingir o sonho. Agora, se a gente pensa numa parte da sexualidade, então talvez um olhar para entender, tá sendo saudável a forma como eu tô tratando e lidando com a minha sexualidade? Às vezes, será que eu tô lidando de forma saudável comigo mesma? Como eu me sinto prazer com o outro? Então, esses assuntos aí podem estar mais intensos. Casa 9, quem tem Virgem na casa 9 vai falar do quê? Casa 9, universidade, exterior, outras culturas, outras línguas. Então, começar, às vezes, estudar algo novo ou ter mais contato com outras culturas e outras línguas no seu dia a dia. Se você está na faculdade, fazendo um mestrado, um doutorado, se dedicar mais, se organizar mais, olhar para essa rotina e de uma forma que você consiga ir materializar e chegar no final com mérito, sabe? Então, Virgem vai trazer essa dedicação, esse olhar. Se você tem Virgem na casa 10, vai falar sobre sua carreira, reconhecimento e até a relação com seu pai. Então, carreira, ok, tá? Tô fazendo o que eu quero? Tá congruente com o que eu quero? Beleza, então como que eu vou aí estruturar, como que eu vou melhorar? Às vezes você ganha um cargo novo, você encontra um outro lugar para você trabalhar, ou nossa, você é promovido e você nem imaginava, ou você começa a olhar um pouco mais para sua saúde dentro do trabalho. Será que eu tô fazendo pausas como eu deveria fazer? Será que eu não tô me sobrecarregando? Então, se aquilo estiver muito pesado, você vai de alguma forma ajustar para você ter sim uma carreira que você almeja, mas também de forma saudável. Então, desde uma saúde mental, física e até às vezes espiritual, assim, se é aquilo que a sua alma, né, quer e almeja chegar. Agora, se você pegar, por exemplo, relação com seu pai, então talvez algumas coisas vão ser olhadas de novo, não, reprise. E agora, se você pegar a relação com seu pai, Virgem vai pedir o quê? Essa praticidade. Então, a relação de vocês está saudável? Como você está lidando com isso? Ou, por exemplo, vocês começam às vezes a abrir um negócio juntos, ou alguma coisa da sua família paterna, acontece alguma coisa em relação à saúde, ou até alguma coisa de negócios da família pode vir. Agora, se você pegar, por exemplo, a relação com seu pai, então talvez algumas coisas vão ser olhadas de novo, não, reprise. E agora, se você pegar a relação com seu pai, Virgem vai pedir o quê? Essa praticidade. Então, a relação de vocês está saudável? Como você está lidando com isso? Ou, por exemplo, casa 11. Se você tem Virgem na casa 11, a casa 11 vai falar de grupos sociais, de amigos, sociedade, questões aí humanitárias. E Virgem é um signo que ajuda, né? Então, talvez aí um período para você ajudar muito seus amigos, ou começar a trabalhar com um público, ou falar aí com muitas pessoas. No seu dia a dia, tá rodeado de gente, networking, amigos, grupo social. Então essa parte aí de amigos vai estar muito presente. Às vezes até começar a trabalhar realmente com muitas pessoas, ou conhecer muitas pessoas novas através do trabalho. E também às vezes começar hábitos novos com seus amigos.
saúde junto com seus amigos. Ai, vamos treinar, vamos correr, vamos ir pra academia, enfim, esses assuntos vão estar presentes. E agora, se você tem Virgem na casa 12, a casa 12 fala da espiritualidade, fala do oculto, do que está escondido, que a gente não enxerga, ilusões, prisões internas, externas, expectativas. E Virgem vai chegar aí pra você olhar pra tudo isso e vai falar assim: não adianta ficar no sonho, você tem que concretizar o que você quer. Então você pode sonhar, mas você tem que realmente materializar. Não adianta você sonhar e você não conseguir tocar depois. Então é um processo e Virgem vai pedir esse olhar. Às vezes você tem algum vício e Virgem vai estar trazendo aí para você olhar para esse vício, para você mudar, para você ressignificar, para você levar isso para um lugar saudável, ou uma prisão interna e externa que às vezes está muito difícil sair, e Virgem vem aí para te ajudar a olhar para isso, a conseguir entender como de forma prática, segura, você consegue sair desse lugar. E quando a gente fala de espiritualidade, é a união entre o espiritual e o material, então corpo, mente e alma. Como você pode olhar para tudo isso e viver de forma saudável? Será que você está cuidando da sua saúde mental, física e espiritual da mesma forma? Ou você dá mais atenção para uma, só que a outra fica em defasagem? Então eu vou trazer aí essa visão para você conseguir unir elas e trazer um equilíbrio para a sua saúde de forma geral. Então essas foram aí as 12 casas e como Virgem vai reverberar nessas 12 casas. E para você que ficou no final do vídeo, eu tenho aí um bônus, que é um ritual que você pode fazer nesse eclipse. Então, o que você vai precisar é um papel sulfite, um lápis grafite de preferência. Não tem um lápis grafite. Se você tiver uma lapiseira, melhor, mas de preferência não usa caneta. Então, esse papel sulfite, de preferência também sem linhas, você vai pegar ele e você vai começar a pensar, antes de escrever, o que você deseja, o que você almeja para os próximos 6 meses. Então, assim, o objetivo principal é você colocar as coisas como, por exemplo, você quer aumentar o seu salário? Então, em vez de você colocar eu tenho um salário alto, você vai colocar eu tenho um salário maior que 8 mil reais, por exemplo. Então, coloque aí detalhes, é muito importante colocar e deixar bem específico. E você vai colocar as frases também de forma afirmativa, porque a gente está numa lua nova, então a gente está plantando as coisas. Eu tenho, eu sou, eu vivo, então dessa forma. Então você vai colocar aí todos esses verbos no presente, mais detalhes possíveis. Não coloque nome de outras pessoas, não é aí o ideal é você colocar essa intenção pra você, pra sua vida, porque só você aí tem o poder do seu livre-arbítrio, mais ninguém. Então, coloque sempre eu pra alguma coisa. Esse aqui é um namorado? Tá bom. Então, você vai colocar eu tenho um namorado XY com características, mas não o nome da pessoa. Então, você vai lá, senta, escreve tudo que você quiser mesmo, mas de alguma forma sinta aí dentro de você o que tá ressoando, o que tá pedindo, escreve tudo, guarda esse papel e coloca em algum lugar que você vai lembrar de abrir ele daqui 6 meses. Então, na sua agenda, por exemplo, aí você pode grampear, colocar um clips, ou na sua primeira gaveta, enfim, coloca onde você quiser, mas lembra que você vai precisar abrir ele. Às vezes pode até botar alguma coisa na sua agenda depois, abrir papel do eclipse. E é muito interessante porque você vê o que você conseguiu fazer dentro desses 6 meses, que às vezes a gente esquece. E quando a gente coloca uma intenção, essa intenção de alguma forma reverbera na nossa vida. E quanto mais objetivo a gente for, melhor é. E depois que você aí dobrou esse papel, pode guardar, mas se você quiser também fazer uma meditação, falar alguma coisa que você sente no seu coração, enfim, sente aí, mentaliza, essa parte deixa aberta e guarda ele, e daqui 6 meses você abre e vê como que foi aí a reverberação desse eclipse. Bom, então escreveu
tudo aí no seu papel, todos os seus desejos, o que você quer. O que você vai fazer? Você vai dobrar esse papel e você vai aí na sua crença, no que você acredita, no que você intuir e, sei lá, fazer uma meditação, fazer um agradecimento, fazer uma prece, rezar, mentalizar aquilo, sentir aquilo e soltar. Soltar num sentido subjetivo, assim, quando a gente vai lá e tá bom. E aí aquele papel você guarda em um lugar, mas você esquece e abre ele só daqui 6 meses mesmo. E você vê como essa intenção reverberou nesse ciclo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, se você tá sentindo que coisas na sua vida mudaram de forma muito rápida, que você nem esperava, coisas foram embora da sua vida, você conseguiu materializar coisas que você achou que ia demorar tanto tempo, é o eclipse reverberando na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. E esse canal, ele traz não só psicologia, não só astrologia, não só reflexões, mas conversas que provocam e iluminam. E às vezes é isso que a gente precisa.